A igreja, conforme está escrito aqui nessa carta de Paulo aos Efésios, é o corpo de Cristo, onde há a plenitude da vida de Cristo. E sendo assim, avivamento na igreja não vai se dar na liderança, vai se dar nos membros. E a liderança com eles, ou seja, sem nenhum nível de distinção, onde um grupo ou determinadas pessoas serão mais do que outras. Avivamento numa igreja, então, é cada um e todos, ao mesmo tempo, abrirem o espaço devido nas suas próprias vidas para que Deus preencha. É um espaço que na verdade está vazio, mas a gente está enchendo ele de tranqueira. A gente está enchendo espaços na nossa alma, enchendo de apetites, enchendo o espaço do nosso coração de vontades, de sonhos. Sonhos aqui, entenda, não são aquelas coisas boas que aspiramos, mas sonhos aqui que eu estou falando são aquelas tentativas que a gente faz de se sentir bem, uma busca hedônica de prazer, de satisfação, de autossatisfação. Ao fazermos isso, esse buraco que existe em nós, vez por outra, dá a sensação de estar satisfeito, de estar completo. Afinal de contas, pelo menos por um momento ou outro, a gente está tão bem, mas logo passa. Mas não só passa, voltando vazio, como também o vazio traz consigo um desespero, uma angústia, um vazio ainda maior, uma carência de Deus. Essa é mais ou menos a jornada de uma alma que começa a se viciar. Pessoas que estão viciadas, por exemplo, em drogas, foi mais ou menos o roteiro que eles seguiram. Eles tentavam se satisfazer e a droga apareceu para eles como um sonho. E no momento de tomar a droga, a satisfação veio. Aquela saída desse mundo, dessa órbita natural onde a gente sofre, pelo menos por aqueles poucos instantes, acontece. E quando acontece, a pessoa tem a impressão de que ficou completa, plena. Mas depois que passa o efeito da droga, vem o inverso, vem uma depressão, uma crise, pela ausência, não só da droga, mas pela ausência no buraco, no vazio que a droga tentou preencher. Se a gente pode explicar isso com as drogas, com a bebida, a gente precisa explicar isso também com os outros vícios que a gente tem. Nós somos viciados em trabalho, nós somos viciados na família, nós somos viciados em projetos, nós somos viciados em sucesso, nós somos viciados em festas, nós somos viciados em cultos, nós somos viciados em instituições, nós somos viciados uns nos outros. Uma linguagem mais moderna, em vez de usar a palavra vício, alguns autores estão usando a palavra idolatria, ou seja, uma tentativa de substituir Deus. Uma vez que está um buraco lá dentro e você está sentindo uma necessidade que você não sabe explicar, você põe alguma coisa no lugar. Talvez um namorado, um caso, talvez a esposa, o marido, filhos, talvez sonho de um casamento, sei lá, alguma coisa que funciona da mesma maneira como a droga funciona. Só que essas outras coisas, elas são lícitas. E elas, na verdade, até quando a gente fala sobre elas, elas são traduzidas no coração do outro como coisas boas, dizendo assim: rapaz, vale a pena, vai lá. E de fato, muitas delas valem a pena e vai lá. Mas não podem valer a pena tanto quanto Deus. Ou seja, se houver uma tentativa de substituir Deus
por qualquer uma dessas coisas, certamente a gente vai no final daquele mesmo dia, ou no final daquela mesma jornada, o nosso estado vai ser pior do que antes de começar. E é justamente sobre isso que a gente precisa ser advertido, ou pelo menos precisa fugir disso. Abra sua Bíblia, por favor, na carta que Paulo escreveu aos Efésios, capítulo 5. Paulo vai falar aqui sobre uma coisa que eu não gosto de jeito nenhum. Ele vai falar sobre comportamento. Eu não gosto quando o evangelho é associado a comportamento ou performance, porque quando isso acontece, há uma autoindulgência, normalmente há um autofavorecimento. Pessoas que conseguem seguir um padrão social mais elevado, mais moral, mais correto, elas, quando leem texto feito esse aqui, elas já dizem assim: eu estou bem. Mas se ficar só no comportamento, então parece que Deus morreu na cruz simplesmente para que a gente tenha um bom comportamento, para que sejamos bons rapazes, boas moças. E não foi isso. Deus na cruz estava fazendo filhos. Deus na cruz estava fazendo filhos com uma nova identidade, com uma nova vida. Claro que isso se traduz em comportamento, mas o comportamento não é a aferição da vida. Esse texto vai falar um pouco sobre isso. Capítulo 5, a gente vai ler do primeiro versículo até o versículo 21. Eu poderia ler a partir do capítulo 4, aqui a partir do versículo 17, mas vai ficar muito extenso, então eu estou reduzindo um pouco a partir do versículo 1 do capítulo 5, diz assim a palavra: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave. Eu vou repetir porque parece que a chave hermenêutica são esses dois primeiros versículos. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor. Como? Como também Cristo vos amou e a si entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Então ele passa a falar sobre comportamento, versículo 3: mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeie entre vós, como convém a santos, mas conversação torpe e também palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes. Antes, pelo contrário, falem ações de graça. Sabei, pois, isto: nenhum incontinente, ou seja, a pessoa que é pernitente na coisa, continua permissiva, ela vai continuando na vida atroz contra Deus. Nenhum incontinente, também nenhum impuro. Veja só, irmãos, nem incontinente, nem impuro ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo, tem herança no reino de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, coisas que a gente gosta de ouvir, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos, não de Deus, mas os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes dessas obras com eles, não tenham os mesmos comportamentos que eles, pois outrora éreis, no sentido de ser mesmo, está falando da identidade, está falando do que se é. Antes éreis trevas, porém agora sois, é o que vocês são luz no Senhor. Vive como filho da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade e também em justiça e verdade,
provando sempre o que é agradável, não a si mesmo, mas ao Senhor. E não sejais, preste atenção agora que se auto-intitula alguém que não faz. Eu não pratico essas coisas, mas veja só, não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Antes, porém, reprovai-as. Porque o que eles fazem oculto, o só referir é vergonha. Mas todas essas coisas, quando reprovadas pela luz, elas se tornam manifestas. Porque tudo que se manifesta é luz. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por essa razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com o vinho, no qual há dissolução, mas, o que, irmãos? Enchei-vos do Espírito. Como? Vamos lá, versículo 19 até o versículo 21, vamos lá? Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Amém. Vamos orar. Ó Deus, essa porção, tua palavra, ela se perde na nossa lógica, completamente. A gente pode até decorar a letra, mas a lógica dela não funciona, Senhor, se o teu Espírito não aplicar profundamente em nosso coração. Por isso eu não estou pedindo ao Senhor que a gente entenda esse texto, Senhor. Eu estou pedindo que muito mais do que entenda, se for da tua vontade, o Senhor aplique. Faça esse negócio aqui ganhar proporções, ganhar reações, ganhar motivações. O Senhor que sabe. Eu não entendo, Deus, como isso pode acontecer, a não ser quando o teu Espírito é derramado contundentemente, a tua palavra nasce, brota na nossa vida. Então, se for da tua vontade, faz isso, Pai. Isso eu te entrego no nome de Jesus. Amém. Amém. Semana eu estava ouvindo um pensamento desse aí. Claro que eu não vou dizer literal como era, mas era mais ou menos assim. Um desses escritores conhecidos falando: olha, quando se fala de santidade, não se pode prescindir do Espírito Santo. Existem 3 riscos. Primeiro, a gente busca a santidade como sendo simplesmente comportamento, e aí a pessoa vai se tornar arrogante. Segundo risco é quando a pessoa, buscando santidade, diz: depende tudo de Deus, e se torna permissivo. Ou seja, não é Deus que está fazendo em mim, então eu posso pecar, eu posso viver de qualquer jeito. Esse é o segundo risco. Então o primeiro risco é o cara ser arrogante, é um legalista miserável. O segundo risco é o cara ser um permissivo, ou seja, aquele que diz assim: rapaz, eu não estou conseguindo fazer a vontade de Deus, eu não estou conseguindo ser santo, porque Deus não me deixa ser, porque se Ele quisesse eu era. Esse é um caba sem vergonha, está precisando de uma lapada, e Deus vai dar, porque Deus corrige a todo filho que ama. Esse é um caba sem vergonha. O terceiro risco é aquela pessoa que é simplesmente inerte. Ela sabe que precisa buscar a Deus, ela sabe que depende de Deus, mas ela simplesmente não busca a Deus. Ela prefere simplesmente ir levando. Ela não faz uma remissão do seu próprio tempo. Ela não entende os seus dias. Ela não percebe a maldade que costumeiramente draga a sua vida, afunda, joga lama sobre ela. Assim sendo, a gente vai se perdendo. Ou seja, veja só, 3 riscos. O primeiro é: eu acho que eu vou me tornar santo simplesmente reagindo comportamentalmente, ou seja, eu vou me tolhindo e vou me tornando uma pessoa
púdica, uma pessoa cheia de retidão própria, de autojustiça, e meço as outras por mim mesmo. Eu sou, de alguma maneira, a fita métrica que avalia o comportamento dos outros. Esse é um arrogante. Esse é um legalista, esse cabra é um miserável. Esse é um dos piores dentro da igreja. Esses são os fariseus que Jesus queria detonar e detonou. Chamou eles de raça de víboras. Esse povo é um miserável. E quando eles estão dentro da igreja, eles destroem a igreja. Porque eles entendem que o evangelho é performance. É alta performance, a qualificação então se dá na performance. Jesus chama esse pessoal de sepulcro caiado porque eles têm performance para os outros verem, mas nas suas próprias casas, lá onde eles habitam de verdade, onde a alma deles está, eles são negligentes, são irresponsáveis, são avarentos, são egoístas, são jactanciosos, são cheios de toda arrogância. O segundo grupo é um grupo permissivo, licencioso, é gente que se autodenomina evangélico ou cristão e diz: Jesus morreu na cruz por mim, eu estou livre de todos os pecados, toda a culpa foi tragada na cruz, é por isso que eu posso viver do jeito que eu quero. Esse pessoal nunca entendeu a lei do amor, nunca entendeu o que significa de fato compromisso que o amor traz. Paulo diz que o verdadeiro e único compromisso legítimo com Deus, é um constrangimento de amor. Ora, se alguém morre por mim para me dar a vida, e eu simplesmente reajo desprezando a morte dele, vivendo justamente o contrário do motivo pelo qual matou ele, eu simplesmente sou inimigo dele. Não importa mais se ele morreu ou não morreu por mim, porque eu sou inimigo dele, porque eu vivo fazendo exatamente aquilo que matou ele. Não estou constrangido pelo amor, e não estando constrangido pelo amor, eu sou um déspota, eu sou simplesmente um amaldiçoado. E pessoas que são licenciosas, pessoas que continuam nas suas próprias práticas do pecado e se auto-justificam no pecado, são malignas. E são repreensíveis, e são pessoas tais, que na verdade são dentro do rebanho como lobos, destroem a unidade do rebanho, destroem a alegria da salvação, destroem a virtude do Espírito, destroem o sabor da santidade. São maus exemplos, são pessoas que deveriam sim ser colocadas fora do rebanho, porque são licenciosas. Jesus nunca abraçou nem aceitou licenciosidade. Quando ele pegou aquela mulher que foi tragada no adultério, e todos estavam prontos para lançar pedra, então Jesus disse: quem não tiver pecado, lance a pedra. E todos, tomados pela consciência, lançaram as pedras no chão. Jesus olha para ela, e podia ter pego uma pedra e lançado sobre ela, e ele não lança, e diz: onde é que estão teus acusadores? Ou seja, o teu pecado que foi visto, que estava debaixo de uma condenação que você ia receber, eu te livrei desse pecado que ia te matar, eu te livrei agora. Onde é que estão as tuas culpas? Onde é que estão aqueles que te condenam? E a mulher falou: eu não estou vendo mais, não estou vendo. Parece que todo mundo foi embora. Ele diz: vai, mas não peques mais. Ou seja, não vai e volta para aquela mesma vida porque eu te libertei. Porque se eu te libertei, foi para a liberdade que eu te conquistei, e não para a prisão que você outrora vivia. Esse é o segundo perigo. O perigo de pessoas que acham que podem tudo em nome da graça. Isso é sem vergonhice. Mas o terceiro risco, e eu suponho que muitos de nós que param de crescer na fé estão justamente nesse terceiro grupo. São os negligentes,
São aqueles que dizem assim: eu não vou ser legalista porque eu já entendi esse negócio, eu não vou me arvorar, não vou ser arrogante, afinal de contas eu sei que é pela graça que eu sou salvo, eu sei que eu sou um miserável, eu sei que foi Deus quem me salvou, me amou e eu amo Ele. Por outro lado, também eu não vou viver na permissividade, porque eu sei o estrago que o pecado faz em mim, na minha família, na minha casa, na igreja. Eu sei, eu já fui exposto, eu não quero mais viver nessa vida de pecado, eu não quero. Tá bom, ótimo. Você não vai se tornar um arrogante, porque você sabe que é fraco. Você também não vai pecar, porque você sabe que as consequências do pecado são trágicas. Ótimo, bênção. Mas não foi ainda para isso que Cristo lhe conquistou. Ainda não foi para viver essa vida medíocre que Cristo lhe conquistou. Cristo lhe conquistou para a plenitude de Deus, para todo o poder que há no Espírito, para uma vida cheia de santidade, para alegria indizível, para um poder de ressuscitar mortos e tudo que está morto na sua alma. Foi para isso que Ele veio. Foi para isso que Ele ressuscitou daquela tumba. Foi para dizer para mim e para você a vida e a plenitude de vida. E essas pessoas que simplesmente são negligentes com a salvação, elas não buscam, elas não vão até Deus, elas não se firmam numa busca de santidade real, elas não vão em direção ao altar, elas não vão querer saber a vontade de Deus, elas não querem se purificar das suas más obras. Essas são o terceiro grupo. Chamaria infantes. São, na verdade, aqueles adultos da igreja. Estou falando de idade agora não, estou falando espiritualmente. São aqueles adultos da igreja que tem cabeça de criança, tem corpo de adulto, tem vestimenta de adulto, mas o linguajar é de criança, nunca cresceu na fé, nunca conheceu a presença de Deus, nunca provou o poder de Deus operando na sua própria vida, não conhece as Escrituras, não sabe definir as coisas, não conhece Deus na sua profundidade, são imaturos, são juvenis, são infantis, são crianças, são débeis, são insensatos, gente que não reme o tempo, gente que não para medir o seu próprio tempo, a sua própria existência, gente que não para e diz: eu já estou há 10 anos nessa fé, já faz 10 anos que eu caminho com Deus, será que eu não consigo conhecer e compreender essas Escrituras? Já faz 10 anos que eu faço parte de uma igreja, será que eu ainda tenho que ficar com aqueles mesmos sentimentos, com aqueles mesmos pensamentos, com aquelas mesmas mordaças, com aquelas mesmas prisões? Será que eu tenho que continuar com aqueles mesmos traumas, aquelas mesmas vergonhas, aquelas mesmas agonias, aqueles mesmos desejos, aquelas mesmas cobiças? Irmãos, Paulo, quando está falando sobre comportamento em Efésios 5, ele está falando sobre isso. Ele está falando para crentes que são inertes, crentes que não se apercebem, acha que está bem, porque eu não estou naquele primeiro grupo dos arrogantes, eu também não estou naquele segundo grupo dos licenciosos, mas eu também não estou no grupo dos que buscam a Deus. E Deus não nos chamou das trevas simplesmente para a gente ficar passando o tempo aqui na terra, provando e querendo as coisas aqui da terra. Ele tem uma rica e viva herança que a Bíblia chama de reino de Deus. Ou seja, Deus preparou para a gente, Deus próprio preparou para a gente um pacotão. É por isso que a Bíblia é chamada de Velho Testamento. Quem escreve isso é o autor aos Hebreus com muita propriedade.
Ele chama de Velho Testamento e diz: um testamento não tem validade enquanto não se morre. O dono do testamento morre e valida o testamento para aqueles que são os receptores. Quem recebe o testamento, recebe para desfrutar. No Velho Testamento, na velha aliança, eles ficaram aspirando, porque o dono do testamento não morreu, eles ficaram simplesmente aspirando. É por isso que a galeria da fé de Hebreus 11 diz assim: eles ansiavam. Eles diziam: olha, nós vamos um dia provar, não foi agora. Mas o Novo Testamento, aquele que legaliza ele, que bate o martelo, que fecha a conta, morreu. O testamento foi dado, já foi aberto no tribunal divino, e a herança foi entregue. É por isso que o Novo Testamento é a consumação do Velho. É uma sincronia de eventos que se completam, se fecham, traduzindo para nós vida de Deus. Vida. Não uma coisa qualquer, de qualquer jeito, mas vida completa, plenitude, cheio de Deus e da glória do Senhor. É isso. Paulo está dizendo: olha como assim? Filhos de Deus amados, filhos, andem, não achem nada menor para se avaliar do que o próprio Deus. Andem como Deus anda. Não se avaliem pelo seu próprio comportamento. Não se avaliem pelo comportamento do que os outros dizem. Andem pela avaliação de Deus. Eu aprendi, quando eu estava no primeiro ano do ministério, eu aprendi que para conhecer a vida de Deus, para ter um modelo na minha cabeça a respeito do que é um comportamento esperado por Deus, eu aprendi que eu não precisava ler as doutrinas. Eu aprendi que eu não precisava ler as cartas de Paulo, de João e de Pedro. Eu aprendi que eu precisava ler os evangelhos. Paulo segue o exemplo de Cristo. Pedro segue o exemplo de Cristo. João segue o exemplo de Cristo. Nenhum deles tem vida em si mesmo, mas Cristo não. Jesus é o modelo. Jesus é a vida de Deus operando aqui e agora. Então, quando eu olho para Jesus nos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, o que eu vejo, o que está lá, está a vida que Deus está me dando, é aquela vida. E você pode dizer assim: como assim, pastor? Aquelas coisas sobrenaturais ali, sim, também. Mas perceba, Jesus nunca procurou elas. Jesus não ficava atrás: Deus me dá poder para eu ressuscitar um morto, Deus me dá poder para eu curar um cego, Deus me dá poder para eu andar sobre as águas. Ele nunca procurou poder para fazer as coisas sensacionais, extraordinárias. Jesus buscou a Deus, claro. A Bíblia diz que quando ele estava bem cansado da jornada, ele se ausentava. A Bíblia diz que quando o ministério tentava domesticá-lo, a Bíblia diz que quando as pessoas tentavam ditar qual eram as tarefas que ele tinha que fazer, ele se ausentava. Ele saía para junto do Pai, e no lugar dele, lá no cimo do monte, escondido sem ninguém ver, ele chegava lá e clamava: Deus, qual é a tua vontade, Pai? O que é que o Senhor quer fazer? Onde o Senhor pretende atuar hoje? A quem o Senhor quer que eu alcance? Como as coisas têm que se desenrolar hoje? Como é que vai acontecer a tua vida hoje? Deus, eu preciso da tua vida. O Evangelho de João, no capítulo 13, traduz isso de tal maneira que chega a dizer que Jesus, cada palavra que ele dizia,
O Pai tinha prescrito para que ele dissesse. Era um roteiro, irmão. Deus dominava absolutamente tudo o que Jesus vivia. Jesus estava entregue a Deus. Então você vem com a desculpa esfarrapada, que muitas vezes amarra a sua vida de caminhada com Deus, a sua vida de piedade. Uma desculpa que o diabo é quem forja na sua alma, e a desculpa é essa. Mas Jesus era assim porque Ele era Deus. E se você usa essa desculpa, eu preciso dizer para você, que você está afirmando isso, simplesmente negligenciando as próprias Escrituras. Porque lá em Filipenses capítulo 2, a Bíblia diz para mim e para você, que Jesus, sendo Deus, não deixou de ser Deus em nenhum momento, mas Ele, sendo Deus, a si mesmo se esvaziou da divindade. Quando Ele estava caminhando aqui na terra, preste bem atenção no que eu vou lhe dizer. Quando Ele estava caminhando aqui na terra, Ele era Deus, 100% Deus, mas Ele se esvaziou disso. Ele não perdeu a essência, mas Ele tirou o conteúdo disso. A melhor maneira, a linguagem que eu ouvi uma vez para explicar esse negócio, a kenosis, foi como uma bexiga. Você sopra a bexiga, ela se infla, e ela fica lá bonita, viçosa, porque ela está inflada de ar. Mas se você seca a bexiga, ela continua sendo uma bexiga. São as mesmas propriedades, a mesma essência, mas ela está vazia quando ela está sequinha, e ela está cheia quando ela está redonda. Jesus secou-se da divindade, ainda sendo Deus. Por isso, quem andava na terra era homem igual a mim e a você. E se a gente nega isso, a gente nega as Escrituras e nega o compromisso de crescer, nega o compromisso de viver. Jesus mostra para a gente que, sendo homem, cheio de limitações, de problemas, de inquietações, como todos temos, vivendo num mundo cheio de tentações agressivas, como nós vivemos, Jesus busca a Deus, e de novo busca a Deus. Agora eu pergunto para você, onde, irmãos, nós podemos imaginar que a nossa vida seja, de alguma maneira, melhor do que a de Jesus? Que a gente tenha algum tipo de grau espiritual melhor do que o de Jesus? Ora, se Jesus buscava a Deus porque precisava de Deus para viver a vida de Deus, eu pergunto para você, o que é que cabe a nós? Você acha que resta o que para nós? A gente vai fazer o que então, irmãos? Você acha que esse pacote chamado testamento, que foi aberto e liberado com a morte, que foi entregue para você, como é que a gente vai usar esse negócio? Como é que a gente vai provar, administrar, viver esse negócio chamado testamento? Como? É aí que Efésios entra com tanta maravilha. Capítulo 1 de Efésios, dos primeiros versículos, do versículo 1 até o versículo 14, mais precisamente do versículo 3 até o 14, você vai encontrar ele enumerando 9 bênçãos espirituais que compõem exatamente o testamento. A partir do versículo 15 que a gente leu até o 23 do primeiro capítulo, ele diz: é por causa disso, por causa dessa herança que eu oro para que vocês sejam tomados da plenitude do amor de Deus. E agora, quando chega no capítulo 5, o primeiro versículo, ele diz: andem no amor de Deus, como Cristo amou. Ora, as pessoas interpretam muito mal
e pensam que amar é dar tapinha nas costas, é ser negligente, é simplesmente ser irresponsável com o outro, é ir deixando o outro viver de qualquer jeito. O amor que ele fala ali não é nem sequer ainda pelo outro. Ele está falando, andem em amor a Deus. Não é amor a ninguém não, andem em amor a Deus. Do jeito que Cristo andou em amor a Deus. Quando ele foi assaltado pelas tentações, e quando ele queria fugir da cruz, e quando ele simplesmente se sentia cansado e sobrecarregado, ele ia para Deus, amar a Deus. E essa é a primeira coisa que eu queria falar sobre comportamento. O que equilibra os nossos comportamentos não é a disciplina ou a autodisciplina. O que equilibra o nosso comportamento é o quanto amamos a Deus. Porque eu duvido que uma pessoa que ame a Deus vai estar numa roda de conversação torpe, cheia de chocarrices, aquelas linguagens de duplo sentido, vai estar numa conversinha de sem vergonhice, vai estar ali e vai estar dizendo, isso não tem nada demais não. Duvido. Ele está dizendo assim, olha, você é o quê? Tapado, é? Você não entende isso não? Você não entende? Você fica assistindo aqueles programas de televisão, aqueles programas de humor, cheio de obscenidade, duplo sentido, aquelas piadinhas. Você fica lá no seu escritório com aquele joguinho de sedução, aquelas coisinhas que um e-mail, uma brincadeira, um WhatsApp, não sei o quê. Você acha que isso não corrompe você? Você está besta, é? Perdeu a capacidade de raciocinar. Você está sendo o tempo todo fomentado numa indisposição contra a liderança. A gente olha para Dilma, irmão. O que é que a gente vê? A gente vê uma megera. Está sendo pintado quase de uma megera. Mas eu quero perguntar para você, o que é que Deus vê? Deus vê a corrupção. Deus vê os bastidores e os corredores do Planalto. Deus vê. Mas Deus vê uma presidente nacional do Brasil. Deus vê uma autoridade que Ele estabeleceu. Deus vê. E você acha que essa linguagem e essas conversações não corrompem você? Não inflamam o seu coração? Não destroem a santidade de vida? Más conversações, torpezas, impudicícias, impurezas, a gente sempre lança isso como se fosse simplesmente uma questão moral. Então a gente pensa, um site pornográfico, é verdade. Então a gente pensa, um flerte, é verdade. Mas a gente precisa pensar em impureza, qualquer coisa que faça o nosso coração ser drenado, tragado para a impureza. Chega um amigo seu e fala assim naquela conversinha de pé de orelha, vice fulano, rapaz, pensa num cabo sem vergonha. E já começa a detonar, e você diz, e como foi? Eita, foi mesmo, sabia. E começa aquela detonação. Irmão, você acha que isso não vai para canto nenhum? Você acha que essa indisposição que a gente tem para buscar a Deus, ela nasce de onde? Se Deus deu a gente o pacote, de onde nasce a indisposição, a preguiça, a letargia, de onde nasce? Nasce de hábitos que a gente continua alimentando no velho homem. E é aí que a questão do comportamento vale. É aí. Não é para tornar você santo. Não é para acrescentar absolutamente nada a você.
mas é simplesmente para você não dispor à carne aquilo que a alimenta. Foge, joga fora, não te detém na roda dos escarnecedores, não te assenta, não conversa, não te alimenta das podruras que há nesse mundo. Foge. Tem que sair de um grupo de WhatsApp, sai. Tem que sair de um grupo de e-mail, sai. Tem que sair de uma roda de amigos, sai. Tem que sair de alguma coisa, sai no nome de Jesus. Sai. Você acha, irmão, que você está na letargia há tanto tempo, por quê? Porque você acha que, tem nada demais, É como diria C.S. Lewis, quando ele escreve sobre as cartas do diabo ao seu aprendiz. Ele diz isso, a astúcia ensina ao crente que ele não precisa buscar a Deus. Ensina que já está bom. Que se ele resolver buscar a Deus, a tragédia está feita. E de fato está feita para o diabo. Mas para a gente não. Aquela plenitude que a gente busca, quando a gente tem um novo projeto, quando a gente tem um novo emprego, quando a gente tem um novo casamento, quando a gente tem um novo filho, quando a gente tem uma nova conquista, quando a gente tem um novo neto, quando a gente tem uma nova experiência, aquela plenitude que diz para a gente assim: que massa, agora eu estou vivo, bênção. Essa plenitude, ela é efêmera. A plenitude de Deus. Ele diz: alinha teu tempo, alinha, deixa de ser nécio, deixa de ser insensato. Nécio, na linguagem do Provérbios, trata-se dos impuros. Nécio, na linguagem de Provérbios, trata daqueles ímpios, aqueles que não conhecem a Deus. Então, Paulo está dizendo assim: não vai e anda com aqueles que não conhecem a Deus. Não se torne cúmplice da vida deles, por favor. Não. Aí está ali, tem um caso extraconjugal, nada demais. Ou então, não sou casado não, eu posso flertar, eu posso ir para aqui, eu posso ir para lá, eu posso me deitar com quem eu quiser. Não, foi só um namoro. Que namoro, irmão? Debaixo de condenação esse negócio. Não herdarão o Novo Testamento. Não herdarão. Ele vai dizer: não, isso aí é pesado demais. E a graça? A graça é justamente isso. É Deus te dá. Deus te dá uma nova vida. Não te dá licenciosidade para viver acorrentado às práticas do pecado. Não sejais nécios, cúmplices com as obras desses que são ímpios. Mas também diz: não sejam insensatos. Insensato aqui é a falta de sabedoria. Insensato está tratando de crente, não está tratando do ímpio. Está tratando daquela negligência irresponsável que a gente faz na alma da gente, dizendo assim: isso não tem nada demais. Olha, quando a gente está educando, está ensinando o adolescente, meu ministério pastoral, eu passei mais de 9 anos sendo pastor de adolescentes. O que eu mais ouvia, pelo menos na minha época, que eu ouvia como desculpa o que é que tem de mais? Fubá, tu é careta, tu é besta, o que é que tem de mais? Qual o problema nisso? Eu falo: nenhum. Eu só estou vendo você indo para mais longe do Senhor. Eu só estou vendo você ficar indiferente com a palavra, ficar sem fome de Deus. Eu só estou vendo você perder a vida de oração, perder o brilho nos olhos, perder a gana pelo Senhor. Eu só estou vendo você perder isso. Mas o que é que tem de mais? Nada, né? Nada. Não sejam insensatos. Essa capacidade de discernimento foi dada a você. Você já sabe, irmão. Não sejam insensatos. Então ele diz: vamos remir o tempo. A ideia não é simplesmente você sentar,
pegar a agenda e dizer assim: vou me acordar aqui às 6, de 6 às 7 vou fazer isso, 7 às 8, e assim, não sei o quê. Não é você orquestrar o seu tempo. Remir o tempo não é você agendar tudo e ser organizado. Isso não é remir o tempo. Uma vez eu estava lá nos Estados Unidos, estava numa conferência de pastores. Eu estava numa roda, numa mesa de pastores, e o tema que estava sendo tratado com pastores era justamente esse: remir o tempo. Naquela roda tinha várias nacionalidades. Tinha uns 3 americanos, tinha uns 2 africanos, tinha um indiano que eu lembro muito bem, tinha eu de brasileiro, tinha um haitiano. Tínhamos 8 pessoas mais ou menos naquela roda. Então começamos a conversar lá sobre remir o tempo. E eu fiquei impressionado, irmãos, quando aqueles americanos abriram a prancheta deles e começaram a mostrar lá o calendário, a agenda. Eu falei: meu irmão, esses caras são organizados demais, velho. É massa demais esse negócio, eu quero esse negócio para mim. Tudo previsto. Eu falei: eles já estão pensando em dezembro do outro ano. Está tudo agendadozinho, que negócio massa. Rapaz, acabou a reunião, conversamos, cada um falou. Você precisava ver a agenda dos africanos. Só não era pior do que a agenda do brasileiro. Desorganizado. Quando a gente voltou para a plenária, que o cara foi pregar, o cara pegou, especialmente falando sobre a organização, e ele falou isso, que eu quero traduzir para você agora. Remir o tempo não é estar tão organizado quanto você julga ser necessário. Remir o tempo é você aprender a ouvir a voz de Deus para cada atividade de Deus. Por isso que Paulo atrela a remir o tempo a buscar a vontade de Deus. Remir o tempo, portanto, não é ser organizado. Remir o tempo, portanto, é ser dependente de Deus para cada coisa da vida. Cada uma delas. Aí você vai remir. Na verdade, você vai até redimir. Porque você vai tirar o seu tempo das trevas e vai lançar o seu tempo na luz. Porque aí Deus é quem vai ser o guia. Irmão, você pode dizer assim: como é que faz isso, pastor? E talvez você olhe para mim e fale assim: ah, ele é pastor, isso é fácil. Deixa eu dizer uma coisa para você. Pessoas como eu que estão no ministério, nós lidamos costumeiramente entre aquilo que é necessário e aquilo que é urgente. Cada um dos irmãos que procura um pastor, que manda um WhatsApp, que manda um e-mail, que faz uma ligação, que abraça aqui, cada um dos irmãos, na maioria, chega para a gente com uma demanda. E fala assim: pastor, estou precisando disso. Pastor, estou precisando daquilo. A cada culto que se tem numa igreja, cada pastor sai com uma demanda da semana toda. Cheios de demandas. E as pessoas dizem: é urgente. E quando você pergunta assim: dá para ser na outra semana? Fala: pastor, é urgente, é urgente, é urgente, é urgente. Eu quero perguntar para você: é fácil discernir isso? É fácil? Você diz: ah, mas você sabe que você, quando estiver fazendo isso, está fazendo a vontade de Deus. Não, eu não sei. Porque também tem necessidades na minha casa, na minha esposa, nos meus filhos. Também tem necessidades que o ministério de Deus na minha vida requer. Por exemplo, tenho necessidade de estudar a Bíblia. Tenho necessidade de conhecer a Deus. Tenho necessidade de oração. Esses são requerimentos da Bíblia para o meu ministério. E se eu negligenciar, eu sou faltoso com o meu ministério com Deus. E tudo isso demanda tempo. Como remir o tempo entre o urgente e o necessário? Como remir o tempo entre o que é importante e o urgente? Como remir? A gente vai ter qualidade, cabeça, sensatez para saber o que é de fato necessário. Não vamos ter. Porque agora a gente está entre
uma coisa boa e outra boa? Quem vai discernir? Deus. Deus vai discernir. Por isso, estou citando um exemplo pessoal, para dizer para você que qualquer que seja a carreira profissional que você segue, qualquer que seja o tempo que você tem, em qualquer área de atuação da sua vida, se Deus lhe chamou para estar lá, Deus tem agenda para você. A agenda de cada minuto, de cada segundo. Deus tem a agenda de cada palavra que sai da sua boca. Deus tem. Porque Deus tinha em Jesus. Porque Deus tem no Espírito. Porque Deus que habita em mim quer viver através de mim. Por isso, remir o tempo é a própria plenitude do Espírito, e a que elas se equivalem. Por isso ele diz: não se encha de ilusões e entorpecimentos como álcool. Não se encha. Porque enquanto você se enche das ilusões e se entorpece, você vai ficando num vazio e num frenesi cada vez maior. Não se encha da torpeza do engano. Não se deixe dominar por essa constante vontade que você tem de ser feliz. Não se deixe. Mas ele diz: enchei-vos do Espírito. Enchei-vos. E aí ele diz como? Acho isso tão tremendo. Como? Faz o teu coração ser grato. Deixa eu falar sério com você, irmão. Qual foi a última vez que seu coração esteve grato? Não estou falando de você agradecer um favor, um presente, agradecer uma nova jornada, um emprego novo, uma coisa nova que aconteça. Estou falando disso não. Estou falando quando foi a última vez que o seu coração esteve grato. Grato. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus. Mas grato por tudo. Agora, quando eu leio tudo, como eu sou uma pessoa assim, meio radical nas minhas coisas, você dá para ver até pelo jeito de pregar, essa agonia, como eu sou assim, enérgico e tal, eu falo assim, esse tudo é tudo, não é não? Mas eu digo, rapaz, e se não for, se de repente esse negócio tiver outra coisa e tal, vamos lá para o grego. Aí quando você abre o grego, está lá, com a força, com poder, dizendo para mim, é tudo que tiver na sua vida. Seja grato. Amém, irmão? Quer ser cheio, quer dar espaço para Deus, em vez de buscar satisfação, seja satisfeito. Comece a reconhecer que Deus é bom. Reconheça. Avalie a vida pela bondade de Deus. Avalie a vida pela justiça de Deus. Avalie a vida por Deus que opera em você. Dê espaço. Dê espaço. Para de lamentar, de ranger os dentes, de gritar, de esbravejar, de falar mal. Para. Dá espaço. Deixa Ele respirar, encher você de novo. Fala dos salmos, fala dos hinos, deixa a palavra encher seu coração. Fala do que Deus é, fala do louvor a Deus, fala da plenitude do enchimento de Deus. Fala sobre isso, fala, irmão. Fala. Para de ficar falando que é abobrinha. Mas fala. Mas você vai dizer, mas eu não tenho nem o que falar. Eu conheço tão pouco a Bíblia. Eu já conheço os decorados. Já tudo de cor, já tem graça. Já fala. É isso mesmo. O problema é esse mesmo. Não tenho o que falar. Porque aquela fome por Deus está sendo negligenciada e trocada pelo álcool,
pelo vício, pela idolatria, pelo apetite, é por causa disso. Então, para agora. E volta para Deus. Volta. Quando ele diz isso, ele fala assim: então se sujeitem uns aos outros. Eu gosto tanto desse padrão, ainda que ele seja tão ruim contra mim, mas eu gosto tanto desse padrão, porque o que ele diz para mim e para você, é que quando o Espírito está atuando, o padrão que nós medimos entre quem é mais espiritual, quem é menos espiritual, quem é mais, quem é menos, esse padrão, fica todo ele sob o controle do Espírito. Então a sujeição é uns aos outros. Não é sujeição hierárquica. Não é sujeição de obrigação. Não é sujeição funcional. É sujeição no Espírito. É o próprio Deus dizendo para você: aquele irmão, aquela irmã está falando coisas que você precisa ouvir. Mas eu não quero ouvir porque vai falar mal de mim, vai dizer coisa que eu não quero ouvir, mas vai lá ouvir. Vai lá. Ah, não. Vai me corrigir de novo, quero não. Vai lá. Sujeitando-os uns aos outros. Sabe, irmãos? Não sei. Talvez um ou outro eu possa até avaliar de maneira equivocada em qual desses 3 grupos que a W. Pink fala nós estamos. Eu olho para mim e penso: rapaz, eu acho que eu não sou meio fariseu. Eu penso que não acho que eu sou muito voltado para o legalismo. Olho para o outro lado, o licencioso fala: rapaz, eu não sei, eu acho que eu também não sou licencioso de ficar justificando, dizendo: não tem nada demais. Mas eu olho para o terceiro grupo, aí eu me encaixo. Negligente, cheio de apetites, de cobiça, me entorpecendo com vontades e com vaidades, costumeiramente, eu me encaixo nesse terceiro grupo. Imaturo, que não cresce, porque não se dispõe ao Espírito, eu me encaixo. Seja qual for o grupo que você esteja, quero chamar você para o único grupo que é de fato a igreja. O grupo daqueles que, não sendo nada, buscam a Deus por carência, por amor, por vida, porque querem, não porque ninguém está vendo, não porque ninguém está impondo, não por obrigação, mas porque querem. Eu chamo você para, se for letargia, sair da letargia. Se for licenciosidade, sair da licenciosidade. Se for farisaísmo, saia do farisaísmo. Vamos voltar para o Evangelho, vamos voltar para o amor, vamos voltar para Deus, dizer: Senhor, eu te quero sim. Me quebranta, me molda, me enche, Senhor, eu quero, Senhor. Eu quero falar do Senhor, eu quero cantar ao Senhor, eu quero estar cheio do Senhor, eu quero. Quero chamar você, irmão, para isso. Em qual for o grupo que você porventura esteja, chamar você de volta para o Evangelho, chamar de volta para a igreja. Vem no nome de Jesus. Vamos orar. Se você de repente ouviu a voz de Deus, está dizendo assim: eu quero. Senhor, tem misericórdia, me levanta, eu quero. Queria chamar você a ficar de pé, a gente vai orar junto aqui de pé, dizendo: eu quero, Senhor, me ajuda. Me põe fogo no peito, eu quero. Fique de pé, irmão, quero orar por você. Vamos ficar de pé e vamos orar. Deus, como, Senhor, viver essa vida? Como? O Senhor já explicou para a gente hoje aqui à noite. Tendo um coração grato, remindo o tempo,
cheio do Espírito, sujeitando uns aos outros. O Senhor explicou para a gente, falou para a gente cantar, entoar, ter um novo coração cheio de gratidão. Senhor, como o Senhor pode fazer nosso coração assim, trocar de repente? Eu sei que o Senhor pode. Quantos momentos o Senhor fez meu coração, que estava tão em trevas, de repente brilhar. Eu quero pedir pelos meus irmãos agora, Deus, esses que porventura estão dizendo na tua presença: eu quero, meu Senhor, tu podes. Eu não posso, ninguém pode, mas tu podes. E eu peço agora, pelo poder do Senhor e pela autoridade do Senhor, através do teu Espírito, Senhor, ilumine os corações, trazendo não só libertação, mas trazendo paz, alegria, amor, plenitude, de novo, Senhor, fogo. Mas não deixa que isso se apague. Eu te peço, Senhor, que a gente saia daqui para buscar. Por favor, toca assim na alma dos meus irmãos. Faz isso acontecer na vida dos meus irmãos, na minha também, Senhor. E tudo isso a gente te entrega, assim, ansiosos pela visitação do Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém.